Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando com Contratos, um programa onde eu respondo a pergunta da audiência e que acontece toda segunda-feira às 7h07 da manhã. Então, se você já tem alguma pergunta, manda que você poderá tê-la respondido ao vivo aqui nesse programa das segundas-feiras. E como o programa é ao vivo, e se você de repente não conseguir assistir, não fique tranquila, fica tranquila e não se preocupe, porque esse programa será gravado e disponibilizado no YouTube, Instagram e Facebook. E se é a primeira vez que você está me vendo, meu nome é Gida Lima, eu sou especialista em contratos e ajudo bacharéis em direito a fazer 10K por mês com gestão de contratos, mesmo do zero, mesmo não tendo passado na OAB, mesmo não tendo contato com contratos antes, mesmo atuando em outra profissão diferente da que você se graduou. Então, se você é essa pessoa, fique aqui que você vai ter o conteúdo necessário para você fazer também os seus 10K por mês com gestão de contratos. Então, para contextualizar, antes do nosso tema de hoje, é desesperado. Deixa eu já pegar aqui o nome do nosso café, porque esse tema eu acho que é um tema empolgante, um tema que vai te chamar a atenção. Frustrado, o tema de hoje, frustrado e deixado para trás. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema é importante porque é uma sensação que o bacharel em direito tem todas as vezes que olha ali a lista da OAB e que não vê o seu nome lá na lista. Ele fica frustrado, sem rumo, quando se depara depois de tanto estudo, depois de tanto esforço, se depara com aquela situação de fracasso, né? Que olha ali na lista e não vê o teu nome, depois de muito esforço. Então, por que eu escolhi esse tema? Esse tema é importante porque eu estou aqui para mostrar para vocês que eu também sou bacharel em Direito e sou extremamente bem realizada profissionalmente num ramo do direito que te favorece, mesmo sem OAB, vai poder vai poder fazer você ficar realizado. Veja bem, eu sou bacharel em Direito, atuo nessa área, uma área em franca ascensão, uma área que carece de profissionais qualificados, que carece de profissionais como você, que não passou na OAB e que tem o sangue nos olhos para se realizar profissionalmente com o direito. Então, esse tema é bastante importante. Desesperado? Pode ser. Desesperançoso? Talvez. Mas nunca sem se realizar profissionalmente. Tá certo? Então, antes de começar aqui o nosso tema, eu gosto de alinhar para quem que é este programa. Até para você não perder seu tempo aqui, para você não achar que é para você ou que de repente você no meio do processo você acha que não é. Então vamos deixar claro aqui para quem é e para quem não é. Vamos começar falando para quem não é esse programa. Esse programa não é para você, advogado, já na ativa que faz seus 10K por mês. Então, esse programa não é para você. Esse programa também não é para aquele bacharel em direito que é desanimado, que se acomodou e não quer mais olhar fora da caixinha, não quer comprometimento, não quer desafios. Então, se você está nessa situação, para você, isso também não é para você. Não é para aquele profissional que acha que já conheceu tudo de contratos, que não quer crescer, não quer pensar diferente, não quer conhecer a gestão de contratos. Bora falar agora para quem é esse programa? Esse programa é para você, bacharel. Para você que, embora não tenha passado na OAB, não desistiu do direito. Para você, bacharel, que quer modificar esse quadro, para você que está se sentindo um náufrago, sem rumo, e que
está em dúvida agora o que fazer da vida. Se já prestou uma vez, 2, 3 vezes o exame da ordem e não passou. E agora fica aí, poxa, eu vou jogar os meus 5 anos no lixo? Então, fica aqui que esse programa é para você. Esse programa também é para o estudante de direito que já sabe que não quer, não vai prestar o AB porque não quer advogar, nunca foi o seu objetivo de vida. Então, é para você que quer conhecer novas oportunidades. Esse programa é para aquelas pessoas, o profissional corporativo que está na área, tá? Que já trabalha, já tem o seu emprego, mas que ainda não faz os seus 10K por mês. Então, esse programa é para você. E é também para aqueles profissionais corporativos que já trabalham em áreas correlatas, áreas relacionadas a contratos, mas que querem aprender mais. Eles querem conhecer a gestão de contratos. Então, se você se enquadra nessa situação, esse programa é para você. E é para você que quer conhecer gestão de contratos. Essa área em franca ascensão em que demanda de profissionais capacitados e é carente, falta profissional capacitado nessa área, tá bom? Então, isso posto já aqui, claro, definido para quem é e para quem não é, bora ao tema do dia. Então, esse tema, ele é importante porque o bacharel em direito, ele é frustrado, né? Como eu falei, frustrado e muitas vezes se sente deixado de lado, se sente deixado para trás. Então, esse programa, ele vai mostrar aqui para vocês até uma pergunta bastante interessante que chegou e eu vou responder para você. E você vai entender aqui por que essa sensação de náufrago, essa sensação de sem rumo incomoda tanto. E que você não é só você. Nesse mar de pessoas que prestam aí a prova e que não passam. Então você não é só você não está sozinho. Veja, desistir do direito não é uma opção. Existem, como que eu posso dizer, existem outras opções, outras oportunidades que não são ditas. E se não são ditas, não são vistas. Eu estou aqui hoje para mostrar para você alguns caminhos, para você sair dessa sensação de náufrago, para você sair dessa situação sem direção, sabe? Se sair dessa situação de estar perdido. Então, bora lá para a pergunta e você vai entender o porquê desse tema, tá? Então, eu vou pegar aqui a pergunta que foi enviada para o meu direct. Então, se você tem aí uma pergunta, mande também que poderá ser respondido aqui ao vivo. Olá, prestei o exame da ordem por 3 vezes. Estou abatido e sem chão. Senti a dor de ser deixado para trás pelos amigos que passaram. Hoje trabalho como Uber. Estava no meu horário de almoço e vi um dos seus posts. Pode me dizer quanto tempo levou para ver suas primeiras conquistas nessa área? Quais habilidades que eu teria que desenvolver para trabalhar nessa área? Primeiro eu quero deixar claro para você que faz parte, sentir assim como você falou, se sentir sem chão, abatido, é um processo, é normal, é de quem passa por um desafio e fica frustrado, e que não consegue, por quem determina um objetivo e não consegue alcançar. Então, vivencie essa dor, sinta, permita-se sentir assim, sem chão, sem rumo, permita-se, porque é normal. O que não é normal é você desistir do direito, é você jogar fora os seus 5 anos que você estudou e que você criou toda uma bagagem e deixar isso agora de lado, jogar fora, jogar no lixo. Isso não pode acontecer.
Estar frustrado, estar sem chão é normal. Afinal de contas, você fala aqui que prestou 3 vezes o exame da ordem. Então, imagina o seu grau de frustração, de tristeza. Então, pensa, aproveita esse, o que eu posso te dizer? Aproveita esse seu momento de tristeza em que você está sem sentir o chão. Faça do limão uma limonada. Olhe para fora da caixinha, tá? Então, se permita olhar fora. Na faculdade, durante os 5 anos que você estudou, você ouviu o tempo todo e que o ideal, ao final da faculdade, você vai prestar o exame da ordem. E que você tem 2 caminhos, que você ou advoga ou você presta concurso. Ninguém te diz, ao longo desses 5 anos, quantas oportunidades que você, como bacharel, tem. Quantas oportunidades que você pode atuar durante o processo da faculdade e também depois. Se você assim chegar no final e não tiver a oportunidade de passar na ordem, não conseguir se realizar, se essa for a sua opção de momento, advogar, ninguém te diz que existem outras opções para você atuar até que você passe na ordem, se esse for o seu objetivo. E eu tô aqui hoje para te mostrar. E você me pergunta, olha, quanto tempo, volta aqui na sua pergunta, que você trabalha de Uber. Você trabalha de Uber e é um trabalho digno. Você não precisa deixar de se sentir envergonhado por isso. Você fala que você você sente a dor de ter sido deixado para trás por alguns amigos. Vou te falar, eu passei por isso. Eu também prestei a ordem. Você sabe que eu tinha uma amiga que nós estudamos os 5 anos, sempre uma do lado da outra. A gente tinha as mesmas aspirações. Na época, eu também não sabia que existia outras oportunidades no direito, além de advogar. E olha, nunca nem foi a minha intenção advogar. Eu nunca tive esse anseio. Eu tinha essa certeza que eu não queria advogar, mas tudo levava para o final da faculdade você passar na UAB. Senão você não teria, você não fecharia a sua graduação. Errado. Ao final dos 5 anos, você está graduado. Você tira a OAB, você presta o exame da ordem se você quer advogar. Mas isso não é dito durante a faculdade. E veja, a minha amiga, quase eu falo o nome dela, mas enfim, a minha amiga, a gente trilhou todo esse caminho juntas, lado a lado, no primeiro, segundo, com as mesmas dificuldades. E ao final dos 5 anos, quando eu prestei a ordem, ela passou. E veja, olha o que aconteceu comigo. Você se sente, eu também me senti assim como você, sem chão. Eu também me sentia abatida. E aí eu procurava conversar com ela, porque afinal de contas era uma pessoa que conhecia todo o meu histórico, todas as dificuldades que eu tive para vivenciar, para estudar aqueles 5 anos, sair do trabalho, acordar cedo, chegar em casa tarde, sair do trabalho, pegar a condução até chegar na faculdade, chegar cansada na faculdade. Ela acompanhou tudo isso. Então, é natural que a sua amizade continue. Então, ela passou, eu fiquei frustrada, obviamente, e algumas vezes eu me sentia, como eu estava sem rumo, não sabia o que fazer, se eu ia prestar de novo a ordem ou não, eu ligava para ela. Qual foi minha surpresa? Que eu percebi o afastamento dela. Ela não queria mais, a sensação que eu tinha, e a certeza que ela estava seguindo o caminho dela para outro rumo. E ela não queria mais falar a língua de um bacharel em direito. Então, não se sinta solitário nessa situação. Você passou por isso, outras pessoas que eu conheço passaram por isso, e eu passei por isso.
E qual é o lado bom dessa situação? Qual é o lado bom? É que, passado alguns anos, veja, passaram alguns anos, a vida dela seguiu, eu não tive mais contato com ela, a minha também seguiu. Eu tive uma oportunidade, surgiu uma oportunidade no caminho. E essa oportunidade surgiu e eu agarrei. Sabe aquela coisa que eu falei no início? Que a gente tem sangue nos olhos para poder mostrar que a gente é capaz, que você quer aplicar o que você conheceu, você quer realizar aquele sonho, aquele objetivo que você teve a vida inteira. Se esforçou 5 anos, falou, esperando mudar de carreira. No seu caso, você está atuando como Uber. Eu fazia uma outra atividade que eu também queria mudar. Então, veja, ao final depois de alguns anos, eu tive essa oportunidade, que eu vou compartilhar com você, que hoje, que me trouxe para a minha realidade de hoje, e eu agarrei com unhas e dentes. Passado alguns anos, o bom da história é que eu encontrei com ela. Eu encontrei com ela num shopping. E tal foi a minha surpresa, eu pensei até que ela não fosse falar comigo, e eu ia passar direto. Para mim era indiferente falar com ela. E o que acontece? Ela se aproximou. Se aproximou porque, afinal de contas, acho que ela tinha interesse em saber o que tem acontecido com a minha vida. E eu mostrei para ela, a gente começou a conversar. Ela falou, eu até comecei a conversa. E aí, o que você está fazendo da vida? A vida dela estava estagnada. Ela havia passado na ordem, prospectou alguns clientes, não conseguiu, e ela ficou com a carteira na gaveta. Ela não atuou, ela começou, porque assim, a faculdade te ensina, né? Te fala o tempo todo que ao final você tem que prestar a ordem. Perfeito. Só que ninguém te fala das dificuldades que você vai ter como um novo advogado. Você você realiza um sonho, tirou a carteira. E aí? Alguém te fala como seguir? Então, são várias as dificuldades e ela se deparou com essas dificuldades. Ela prospectou clientes, não conseguiu. Ela entrou no escritório. Quando entrou no escritório, os advogados, que já de renomes, os escritórios já conceituados, ele pega o advogado novo para fazer o mais do mesmo. Aquela parte operacional. Isso, palavras dela para mim. E ela não queria seguir por esse caminho, porque afinal de contas, ela havia passado na ordem, era uma advogada, ela queria atuar. E quais foram as oportunidades? Segundo ela, quase não teve oportunidades. Vamos falar o outro lado? Aí ela perguntou de mim. Eu me encontrei no direito, em outra atividade, sem a OAB. Eu me encontrei na gestão de contratos. E a minha vida estava totalmente diferente da dela. Eu estava na ativa, estou, né, até hoje, porque é uma carreira, é uma atividade que te instiga, que te faz crescer, que você aplica seu conhecimento, você aprimora o seu olhar. E aí eu falei para ela já tinha percebido pela minha postura que eu estava diferente. Ela falou isso, falei assim, nossa, você está diferente. O que você tem feito da vida? E eu aproveitei a deixa e falei. Aí eu atuo como bacharel em Direito, em Gestão de Contratos. E ela quis saber, ela ficou assim, sabe quando a pessoa fica, como que eu posso dizer, curiosa? O que será? De que forma que ela conseguiu, se ela não tem a OAB? E eu falei para ela, falei de todos os clientes que eu tinha. Eu aproveitei. Talvez não devesse, mas eu aproveitei e falei do quão financeiramente eu estava realizada. Como minha vida havia mudado. Aonde eu estava morando. Qual que era a minha situação. Então veja, você não é o único. E você também pode mudar essa sua sensação de náufrago, essa sua sensação de rumo, essa sensação de ter perdido o chão. Por quê?
existe uma área em franca ascensão, repito, em franca ascensão, e que carece de profissionais qualificados. E você já está na frente, você já tem uma bagagem, você já tem um conhecimento, só precisa aprimorar o olhar, aprimorar o seu foco. Você pergunta para mim, voltando na sua pergunta, você pergunta quais são quanto tempo levou para as suas primeiras conquistas nessa área. Eu não vou te falar que foi 1 ano, foram 2 anos. E nem que foi num passe de mágica. E nem que não teve dificuldades. Foram alguns anos trilhando esse caminho, batalhando, começando como executora de contratos. E aprendendo, ouvindo pessoas que não acreditavam em você. E isso me instigando para mostrar o quanto eu sabia, o quanto eu podia agregar valor. Então não foi um passe de mágica. Essa situação só me ajudou. As dificuldades só me ajudaram a criar um método. Eu via que eu comecei a enxergar o que faltava, eu comecei a enxergar o que era necessário para se tornar, para desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um gestor 10K. Então, o que é o lado bom que eu tenho que te dizer? Esse campo de batalha, essa mão suja de terra, todo esse processo que eu passei, você não precisa passar. Então, respondendo a sua pergunta, quanto tempo? Muito tempo, mas você não precisa todo esse tempo. Você vai usar, hoje você vai poder, hoje você tem um método, aqui você vai conhecer, acompanhando o perfil, você vai conhecer a minha história e como aplicar esse método no seu dia a dia. Você precisa, com as habilidades necessárias para um gestor 10K, você precisa ter a sua marca pessoal, você precisa ter seu branding, você precisa conhecer, aprender, influenciar pessoas no seu dia a dia. Você precisa de conhecer a empatia corporativa. Isso tudo já são técnicas que você não nasce com ela. Você adquire, e eu adquiri nesse campo de batalha. Você acompanhando aqui o perfil, você vai aprender como você atuar com o direito, mesmo sem OAB, e fazer os seus 10K. Conhecendo o olhar apurado, conhecendo as habilidades necessárias para você atuar com contratos. Veja, o contrato aqui, tem 2 partes, né? A contratada e a contratante. Neste meio, e um objeto em comum. A contratada está vendendo ou cedendo ou vendendo os serviços, e a contratante está interessada naquele objeto que ela está disponibilizando, ou vendendo, ou locando, enfim. Então, existe aí uma relação. Entre esses 3 pilares, entra o gestor de contrato, que faz todo o alinhamento, que negocia, que transfere para um contrato todas as cláusulas importantes, necessárias para manter os direitos e as obrigações. Aí você pode falar, peraí, mas o advogado faz isso. Veja, o advogado, o gestor de contratos, ele prepara tudo isso. Ele ajuda, o advogado que está ali, se você vai aprender aqui, a empatia corporativa e o brand, como eu disse ainda há pouco, para você se envolver. E o advogado, as empresas que já têm aquela estrutura do jurídico, ela vai depender de você. Você vai elaborar o contrato. Você vai enxergar o que o advogado que já faz, que está ali com a estrutura dele, não enxerga. Você vai enxergar as nuances
entre esses 3 pilares fundamentais para o surgimento de uma negociação. Então, você vai conhecer o detalhe, você vai aprender a enxergar o detalhe. E são situações que você não nasce com elas, você adquire, são técnicas. Que aí, você estando aqui no perfil, você vai aprender. Então, quando você fala quanto tempo, hoje o tempo é esse tempo a vida que eu levei, o tempo que eu levei, você vai ter aqui hoje mastigado. Você vai ter através de um método criado, comprovado e que eu atuo todos os dias no mercado. Então, veja, a importância de ser um gestor, de não ser um executor, de ser um gestor 10K. Então, aqui você vai ver a excelência analítica, como você se prospecta no mercado. São situações que talvez aí você esteja se indagando. Se você acha que, se você está me perguntando com relação ao tempo que quanto tempo você vai ter conseguiria ter um resultado, sua preocupação deve estar também focada nisso. Então, aqui você vai ter um dos pilares do método é a excelência analítica, que você utiliza o seu background, a sua bagagem para se prospectar. O seu branding, também um outro pilar. Então, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, mande aqui no direct. Todas as segundas-feiras, às 7h07, estou aqui no Despertando com Contratos, respondendo perguntas da audiência. Então, se você tiver alguma dúvida, mande, que você poderá ter a sua pergunta respondida ao vivo. E às quintas-feiras, às 7h07, nós temos o Café com Contratos, que é um programa onde eu falo sobre a prática contratual. Eu dou exemplos de cases reais. Então, se você quer aprender mais com gestão de contratos, você quer aprender a ser um gestor 10K, me acompanha aqui nos cafés. Espero você por lá, tá bom?